a Deus por mais esse momento de estarmos conversando sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero iniciar um novo assunto a respeito da igreja do Senhor Jesus, da igreja viva. E eu quero abordar hoje a questão do corpo de Cristo. Podemos notar no Novo Testamento que temos ensinamentos muito bem definidos a respeito da igreja como corpo de Cristo, como aquela igreja que é exclusivamente do Senhor Jesus. E essa igreja, que é o corpo de Cristo, que é a igreja viva, é formada por todos os salvos na face da terra, em todos os tempos. Efésios 1, 22 e 23 deixa bem claro que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja viva é o corpo do Senhor Jesus, Cristo o cabeça. Por isso, igreja viva, ela se move na face da terra. Do ponto de vista bíblico, só existe uma igreja, a única igreja, a igreja viva do Senhor Jesus. Agora, é claro que temos a igreja local. Nós vemos na Bíblia várias referências sobre as igrejas ou a igreja de tal local. Então, a igreja local é aquela pequena fração da igreja viva, do corpo de Cristo, que é formada por um grupo de pessoas salvas, libertas no sangue do Senhor Jesus e que se reúnem. É necessária a reunião. Como seguidores de Jesus, vivem unidas essas pessoas para crescerem na fé, para adorarem a Deus, para receberem ensinamentos, para evangelizar e ajudar uns aos outros. Então, a igreja local, e não podemos confundir igreja local, que são esses grupos de pessoas pertencentes à igreja global, com denominações. Hoje existe uma ramificação muito grande de denominações, e muitas são literalmente propriedade de algumas pessoas. Então, aqui está falando da igreja local, onde as pessoas se reúnem em igualdade, em irmandade, com um único propósito, de continuar marchando sobre a face da terra, a igreja única do Senhor Jesus. Romanos 16, nós vemos um exemplo, o apóstolo Paulo dizendo: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Quer dizer, todas as igrejas. Ele está falando desses grupos locais, da igreja local, de diversos locais, estão enviando a saudação através da carta do apóstolo Paulo. Vamos entender um pouco melhor o que é a igreja. A igreja ela é formada por um chamamento exclusivo do Senhor Jesus. Se for buscar o sentido pleno da igreja, significa que a igreja são aqueles que Jesus chama para fora do mundo. Nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, mas a igreja, o Senhor Jesus chama para fora do mundo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Precisamos compreender isso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós agimos diferente, não praticamos certas coisas, nós só praticamos conforme orientações da palavra do Senhor Jesus, da palavra de Deus. João 17, 14 a 16, nós temos uma orientação bem clara do Senhor Jesus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Uma parte da oração do Senhor Jesus a Deus, rogando pela igreja. Jesus não é do mundo, nós não somos do mundo, nós não somos desse reino. Nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino celestial, que é o nosso destino eterno. Igreja é a comunidade da família de Deus, formada por todos os salvos que confessam a salvação no Senhor Jesus.
Marcos 16:16 está bem definido: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nós precisamos crer para pertencer à igreja do Senhor Jesus. Precisamos desenvolver fé. Precisamos receber a palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus. Isto é crer. A igreja local, então, é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus que se reúnem para adorar a Deus. E é isso que praticamos no Brasil, nas várias cidades, nas muitas cidades do Brasil, no exterior, nas muitas cidades dos muitos países que existem. É assim que vive a igreja do Senhor Jesus. A igreja única, unida no poder da palavra, no poder do Espírito Santo de Deus, mas realizando reuniões locais, realizando reuniões para que pequenos grupos de famílias, de pessoas que têm a mesma fé, se fortaleçam na mesma busca da salvação, na mesma busca do crescimento para a vida eterna. Atos 8:1, nós vemos escrito assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aqui está se referindo ao apedrejamento de Estevão. Saulo, que depois passou ao abençoado apóstolo Paulo, consentia na perseguição aos crentes. Então, nós vemos que está falando especificamente da igreja em Jerusalém. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Graças a Deus que houve essa grande perseguição. Foi o grande despertar do nascimento da igreja espalhada pelo mundo todo. E hoje continua crescendo, graças a essa dispersão, graças a essa perseguição. E Romanos 16:1, o apóstolo Paulo encaminhando a irmã Febe: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, ele está recomendando a irmã Febe, a crente Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, a igreja local. A igreja num local chamado Cencreia. Então é muito bem definido essa questão da igreja do Senhor Jesus. Agora, ao gravar esta mensagem, eu estou falando com a igreja do Senhor Jesus. Você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, você que está no local que eu nunca imagino que venha a ouvir essa palavra, mas você é a igreja viva do Senhor Jesus. É a você que a palavra de Deus está sendo dirigida. E isto é a igreja local. Mesmo que esteja só você e tua família num local distante, você faz parte dessa igreja local. E você pode aí estar multiplicando esse poder da palavra, esse poder de entendimento sobre igreja. A igreja do Senhor Jesus é viva. Desde que duas ou mais pessoas se reúnam, ali está o Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus também é chamada de corpo de Cristo, que é o nosso tema principal. Corpo. Você já viu por acaso algum corpo andando por aí sem cabeça? É impossível, né? Então, a igreja do Senhor Jesus, a única igreja do Senhor Jesus, ela tem Jesus como cabeça, Cristo no comando, e nós formando o corpo com muitos membros a serviço de Deus na face da terra. Colossenses 1:24 afirma assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja.
O apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses: eu sofro, eu levo todo tipo de perseguição contra mim, na minha carne, mas isso tem um propósito, a favor do corpo de Cristo, que é a igreja, a favor das muitas pessoas que precisam deste sacrifício. Então nós precisamos nos doar a serviço do corpo de Cristo, fazendo cada um o nosso papel, trabalhando conforme o dom que o Espírito Santo concede a cada um de nós. E assim se move o corpo de Cristo pela face da terra. A igreja também é conhecida como família. Efésios 2:19, o apóstolo Paulo afirma: e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Glórias a Deus. Então, nós não vivemos, porém, mais desorientados, sem rumo, como estrangeiros, como peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos. Nós temos uma cidadania, e nesta cidadania nós participamos da grande família, da família cercada com o amor de Deus, a família do próprio Deus. Também a igreja na Bíblia é chamada como casa. Veja Hebreus 3, 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. E veio Cristo, e veio Jesus, o Filho de Deus, e ele mudou o modo de operação da casa de Deus. De casa feita por mãos humanas, Deus passou a habitar na casa feita pelas suas próprias mãos. Deus passou a habitar na vida de cada um que nele crê, na vida de cada um que é salvo pelo seu Filho Jesus, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, com ousadia, com alegria, na esperança da salvação. Esse é o sentido. Então nós precisamos compreender toda a grandeza da casa de Deus, toda a grandeza da igreja de Deus. E normalmente as pessoas, quando vão aos cultos denominacionais, elas dizem: hoje nós vamos à casa de Deus. É um engano isto. No Velho Testamento, sim, as pessoas, inclusive existem salmos fazendo referência de ir à casa de Deus, vários textos no Velho Testamento, mas hoje não. Hoje nós somos a casa de Deus. A casa de Deus, que é a vida de cada crente, vai para um local onde se reúnem, é diferente. É a reunião congregacional, onde as pessoas se reúnem para louvar, para adorar a Deus, para crescer na fé. Nós precisamos mudar certos entendimentos antigos que foram plantados na nossa mente, para que a nossa fé não seja confundida. Agora, nesse processo da pandemia, as pessoas, eu creio que a grande maioria entendeu muito bem a questão da prática da fé, de uma forma bem diferente, no local certo, em casa, em família, na vida pessoal, ou pequenos grupos de famílias, vendo vídeos, videoconferências. A igreja em geral experimentou um pouquinho da igreja primitiva, da igreja que o Senhor Jesus deixou na face da terra. Em tempos de perseguição, a igreja do Senhor Jesus sempre foi assim. E agora está voltando esse tempo. Então, mas a igreja do Senhor Jesus também é conhecida como lavoura e edifício. São figuras que definem muito bem. 1 Coríntios 3:9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, o que acontece com a lavoura? Ela precisa ser cultivada, precisa de cuidados. E a igreja
Da mesma forma, precisa de cuidados, precisa de uma série de cuidados para crescimento, para ser produtiva. Também o edifício. O edifício, ele não se constrói sozinho. Ele necessita de mãos trabalhando na construção. Então, a nossa vida é construída através do testemunho registrado na Bíblia, através do testemunho de outros irmãos. A nossa vida vai sendo construída, a nossa vida vai sendo edificada, nós vamos sendo fortalecidos e vamos sendo transformados para a glória de Deus, cada vez mais poder do Espírito Santo se manifestando na nossa vida e através da nossa vida. E, finalmente, um dos textos bem conhecidos também, o santuário. Muitas pessoas hoje ainda confundem o santuário de pedra, o templo, local de reunião, como santuário. Mas, na verdade, o santuário, no tempo da graça, na igreja viva do Senhor Jesus, santuário somos nós. Deus habita na vida de cada crente. Ele não habita mais em casa feita por mãos humanas. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Assim como no Velho Testamento, o santuário, o templo, ele tinha muitos cuidados sobre ele. Era exigido grande respeito, grandes rituais quanto ao santuário. Assim, nós hoje, como santuários do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter grande cuidado na manutenção, no zelo, na conservação do santuário que é a nossa vida, que é o nosso corpo. Não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus, conforme a promessa antiga de Deus e cumprida através do seu Filho Jesus, o Espírito Santo de Deus hoje habita em nós. Ele mora, nós somos o santuário, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E Deus tem prazer nisso. Deus se agrada quando nós nos colocamos a serviço dele para que ele habite. E Deus se agrada quando deixamos o santuário preparado exclusivamente para ele, como casa perfumada, como casa bem limpinha, como casa agradável a Deus. E isto cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa conduta, conforme manda a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, em obediência ao Senhor Jesus, seguindo todo o exemplo do Senhor Jesus, todo o exemplo dos santos descritos na Bíblia, e andando no poder do Espírito Santo, andando no poder da palavra do nosso Deus vivo. E assim nós marchamos como igreja viva, mais que vencedora em Cristo Jesus. Então, igreja é um jeito que Deus achou para nos cercar com seu amor, para cuidar de pessoas pecadoras que estavam irremediavelmente perdidas, e Deus mandou seu Filho para transformar, através do seu sacrifício, cada um de nós na sua habitação e formar assim a sua vitoriosa igreja na face da terra. Mas nós precisamos estar com corpo, alma e espírito totalmente entregues ao Senhor, entregues no poder do Espírito Santo, obedientes ao Senhor Jesus, sendo imitadores do Senhor Jesus e buscando a santificação que agrada a Deus, porque Deus é santo. Na presença de Deus não chega a impureza. Por isso que nós precisamos ser santos, ser puros, para que agrademos a Deus e assim Deus atenda as nossas orações, Deus atenda as nossas necessidades e nos socorra quando pedimos socorro. Igreja, corpo de Cristo. É você. Sou eu, somos nós, a igreja viva, o corpo de Cristo. Então, eu citei apenas um versículo, uma referência para cada assunto que abordei, confirmando que a igreja é o corpo de Cristo, mas você pode
examinar tudo que eu falei. Abra sua Bíblia, examine, confirme e buscar outros textos, enriquecer mais ainda esta mensagem, para ter o crescimento pessoal e para ajudar outras pessoas no crescimento. Compartilhe pessoalmente, compartilhe através do nosso link do YouTube com seus parentes, amigos e familiares. Compartilhe para que essa palavra surta o efeito que Deus espera, abrindo o entendimento das pessoas. Parece que essa palavra chegue no coração daquelas pessoas que hoje estão se sentindo desigrejadas, decepcionadas com as denominações, para que as pessoas voltem a se reconciliar com o Senhor Jesus, para que essas pessoas entendam que o mal que os homens fazem não deve impedir a nossa vida com Deus, não pode impedir do nosso relacionamento com Deus. Nunca, jamais devem fechar a porta do templo, que é a nossa vida onde Deus quer habitar. Compartilhe para que pessoas saiam destes enganos, de obras malditas plantadas na sua alma. E assim haja salvação em cada vida, em cada família, e haja alegria em cada família. Compartilhe. Seja meu parceiro, faça essa parceria comigo para que a palavra de Deus continue se multiplicando na face da terra. Deus abençoe você e tua casa. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, manifesta, Senhor, a tua glória e a tua majestade, Senhor, em cada vida, que a tua igreja viva, Senhor. Entra, Senhor, em cada família ali. Enche da tua glória, enche do teu poder, enche da presença do teu Santo Espírito, Senhor, abrindo o entendimento, Senhor, levando salvação, levando cura, transformação de vida, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor, quebra as prisões, quebra as amarras, Senhor, porque o Senhor mandou seu Filho para libertar todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que recebem o teu Filho como Salvador, como Redentor, como aquele que purifica de todo pecado. Abre o entendimento para que todos se unam à tua igreja viva, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Dá alegria, Senhor, na vida familiar, dá alegria na vida pessoal. Declara, Senhor, as tuas riquezas, a tua prosperidade completa em cada vida, em cada família. Riquezas emocionais, riquezas espirituais e também as riquezas materiais tão necessárias enquanto estamos aqui na terra, Senhor. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra Deus.